Debater o estado da investigação em Portugal. Num mundo global, numa ciência feita cada vez mais a nível universal, há fuga de talentos em Portugal ou apenas a internacionalização de conhecimentos? A investigação de topo, de excelência e a investigação aplicada, o que produzimos, que cientistas temos? Numa reportagem feita no Instituto de Biologia Molecular e Celulares da Universidade do Porto, analisamos as bolsas para os jovens cientistas. Quisemos saber quanto vale um cientista em Portugal. Uma entrevista com Hélder Maiato, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, recentemente criado pelo Governo. No programa vamos ainda debater o financiamento da ciência e a relação entre empresas e instituições de investigação. Às 23 horas de quarta-feira, esperamos por si, aqui no Porto Canal. Seja bem-vindo ao domínio público. A taxa de desemprego em Portugal atingiu um nível máximo em janeiro. O valor chegou aos 14,8% e os jovens até aos 25 anos são dos mais afetados. 1 em cada 3 não consegue arranjar emprego. A estes dados soma-se ainda o número de licenciados desempregados que optaram por emigrar. Entre 2009 e 2011, o valor subiu para os 49,5%. Mas se a falta de emprego é cada vez maior, há cursos superiores que também não ajudam. Na hora de decidir o futuro, o que devem fazer os estudantes? Escolher o curso que mais gostam ou aquele que tem mais saídas profissionais? Hoje procuramos saber que curso não tirar. Convidei para este domínio público Eva Francisco Pinheiro, licenciada em Psicologia e atualmente desempregada, Joaquim Luís Coimbra, professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com diversos estudos sobre a integração de alunos no ensino superior no mercado de trabalho. Maria de Lourdes Fernandes, vice-reitora da Universidade do Porto e coordenadora da área do Observatório do Emprego. E António de Almeida Dias, presidente do Grupo CESPU, instituição privada de ensino mais vocacionada para a área da saúde. Para já, assista a um trabalho do jornalista Humberto Ferreira. Eis a primeira grande dúvida de um aluno que se candidata ao ensino superior. Escolher o que vai fazer o resto da vida. Será essa a escolha certa? Haverá tempo para mudanças? Num tempo onde o tempo é muito caro? E as licenciaturas não são mais do que chaves de fendas. E a chave de fendas per se não tem valor. É a transformação desse conhecimento e dessa expertise em produto, e uma coisa que as empresas compram, que tem valor. E se há 10 anos uma licenciatura era uma chave de ouro mágica que abria a porta de quimera, hoje é uma chave de fendas apenas e depende de ti capitalizá-la e depende de ti transformá-la num recurso valioso. É uma das verdades da crescente oferta do ensino superior. Há pouco para muitos. Saberão os alunos escolher a melhor opção? Escolhem por vocação? Como decidem o curso superior em entrar? Nunca decidi, ainda nem sequer decidi agora, mas quero estudar Economia porque é o curso em que estou e foi aqueles testes psicotécnicos deram e também porque é interessante a Economia. A ideia que temos é que vamos estudar e não sabemos até que ponto é que estes estudos nos vão valer de alguma coisa, ou seja, a dúvida é se ir para a universidade vai nos valer de alguma coisa ou se é apenas para encher o currículo e não nos valer de nada no futuro. Quero ser economista e isso é uma coisa que eu não tenho dúvidas. É quase como ir à guerra neste momento, eu acho. Mas acho que é um desafio ainda maior para nós, porque vamos estar debaixo de fogo, mas muita gente me diz, uma economista pode ser que salves o país, por isso acho que é uma boa escolha para mim, pelo menos. Acaba por ser uma procura do interesse da pessoa, também aliado ao sucesso que esse curso tem, à saída e empregabilidade, porque sabemos que podemos fazer aquilo que gostamos, mas na conjuntura atual, por vezes,
não é um bocado complicado porque o desemprego é muito elevado e então é um aspecto a terem atenção. Estou com a expectativa de tirar um curso, não para emigrar, como sugeriu o nosso Primeiro-Ministro, mas tentar dar riqueza ao nosso país, porque neste momento de crise o país precisa desta riqueza que são jovens, criativos, proativos, é disso que o país precisa. E os que lá estão? Como foi a escolha? E o grau de satisfação? E as dificuldades que se avizinham depois do passo dado? No meu caso, sem dúvida, olhar para aquela folha foi pensar, ok, onde eu quero meter, onde é que eu posso atingir os meus objetivos, onde é que eu posso melhorar. Em muitos casos é sempre uma aposta de risco. No entanto, chegamos a uma altura em que temos mesmo de tomar uma decisão e se não o fizermos vai ser muito complicado. Mas pronto, acho que em muitos casos existe mesmo aquela vontade ou por causa de uma família que está ligada a um banco ou empresas, que nos puxa muito para a área da economia e isso influencia de certo modo a nossa decisão. E não há medo de futuro? Medo da falta de trabalho? Não. Nós aqui aprendemos a não desistir, a lidar com todas as controvérsias, a estar sob pressão e prepara-nos para isso. Uma pessoa pessoalmente pode ter a ambição de seguir um caminho, mas profissionalmente pode não ter as capacidades para seguir esse mesmo caminho. Eu acho que cada um tem de ver o que é que pretende fazer e dar tudo para alcançar essa tarefa e conseguir ser uma pessoa de sucesso. Pois bem, os anseios são muitos, a esperança do melhor e o espírito positivo é uma constante de todos estes jovens. Mas também muitas das incertezas da nebulosidade futura. Muito recentemente, dados do Fórum Estudante baseados em informações dadas por instituições do ensino superior revelavam que há cursos que devem ser riscados da lista de qualquer futuro caloiro, pois tentar procurar emprego, o mais provável é não encontrá-lo ou então demorar muito. Filosofia, radiologia, relações internacionais, história, bioquímica, ciências bioanalíticas são alguns exemplos desta lixa negra de formações superiores que deve repensar na hora de preencher uma candidatura ao ensino superior. Mas a localização é também um fator que muito contribui para o ingresso dos recém-licenciados no mercado de trabalho. Se não, vejamos. No topo da lista dos cursos superiores com a taxa de empregabilidade mais baixa, aparece Ciências Bioanalíticas, onde apenas 15% dos formandos consegue colocação, seguido de Bioquímica, Filosofia, Estudos Europeus, Ciências da Linguagem, Análises Clínicas da Saúde Pública, Radiologia, Psicologia, Estudos Africanos e Artes Visuais Multimédia. Destes cursos, apenas o de Artes Visuais Multimédia é lecionado em Évora. Todos os outros estão espalhados por Lisboa, Coimbra e Grande Porto. No lado inverso, há 146 cursos de um total de 800 apresentados pelo portal Fórum Estudante, onde os licenciados conseguem sem qualquer dificuldade arranjar trabalho. Cursos que são tão diversos como a Administração da GNR, Administração Militar Aeronáutica, Arquitetura, Contabilidade, Design de Comunicação, Economia, Educação Física, Enfermagem e várias engenharias. Os números da empregabilidade de alguns cursos e os motivos que levam os estudantes a optar por tirar os cursos. Eva Pinheiro, o que é que pesou no seu caso para escolher o curso de Psicologia? Acima de tudo, antes de mais, boa noite e obrigada pelo convite, boa noite aos restantes convidados. Na altura que estaria para tirar o curso, no 12º ano, temos que fazer uma escolha. E a minha escolha foi, sem dúvida, Psicologia. Não coloquei a hipótese sequer de ir para outro curso, porque acho que só conseguimos ser bem-sucedidos fazendo aquilo que gostamos, aquilo para que temos vocação. É muito importante ter isso em conta, não só a empregabilidade, porque se vamos para fazer algo que não nos motiva, vamos ser sempre... Portanto, sempre quis tirar o curso de Psicologia? Não quis sempre. A partir de uma certa altura da minha vida descobri Psicologia e a partir dessa altura, aí sim, decidi que era esse curso que queria tirar. Neste momento, está arrependida por ter tirado esse curso superior? Não, de todo. É verdade que estou desempregada e que é uma batalha diária à procura de emprego. Mas mais tarde ou mais cedo eu acredito que vou encontrar
uma oportunidade para desenvolver as minhas capacidades. Não me arrependo de todo de tirar este curso. Está desempregada há quanto tempo? Há 6 meses. Alguma vez trabalhou na área da psicologia? Sim, além do estágio curricular fiz o estágio profissional, que no fundo é considerado um trabalho, era considerada uma colaboradora normal da instituição em que estava. E para além desses estágios, um emprego com um contrato, alguma vez conseguiu na área da psicologia? Muito na área de prestação de serviços. Recibo verde? Exatamente. Funciona ainda muito por aí. Caso seja necessário, uma outra clínica que tenha o meu contacto, entra em contacto comigo e funciona sempre pela prestação de serviços. Quando optou pelo curso de Psicologia, sabia que era um dos que tinha menos saídas profissionais? Na altura não estava assim tão mal, por assim dizer, não é? Mas, não, acho que isso não pesou na minha escolha. Eu acho que sempre acreditei que o esforço, o empenho e a motivação que podem levar a algum lado. É uma realidade que, entretanto, foi alterando, não é? Se foi alterando. Exatamente. Tem colegas seus na mesma situação, colegas de curso na mesma situação? Há muitos colegas que estão nesta situação. Embora eu tenha consultado o artigo do Fórum Estudante e os números que apresenta não são bem a realidade. De facto, aquele número que apresenta para a Psicologia diz respeito apenas a uma única faculdade. Os 31% são respectivos àquela faculdade, não à Psicologia. Pois, porque estes números vão variando de universidade para universidade e também de localização. Exatamente. Os números não são coerentes, digamos assim. E mesmo havendo uma faculdade com um número muito inferior de empregabilidade, existem duas com 100% de empregabilidade. E acho que isso também deve ser tido em consideração. Nessa questão tem toda a razão. Joaquim Coimbra, pergunto-lhe, o que é que um aluno ou como é que um aluno deve decidir? Deve optar, neste caso, pela vocação ou pensar numa saída profissional para o curso? Muito boa noite e muito obrigado também pelo convite. Em primeiro lugar, temos que pôr em causa o que é isso de vocação. Ouvimos na peça, o que foi muito interessante, foi dito pelos próprios jovens, e agora é a questão que me está a colocar justamente isso da vocação. E a ideia mais vulgarizada é de que existe uma essência em cada um de nós, não? E para alguns até quase que já nascemos com aquilo. Não é de todo isto que acontece, não é? A falar em vocação, ou é porque há alguma coisa, se fizermos apelo ao étimo da palavra, porque há uma coisa no mundo que nos chama, faz um chamamento, não é? Porque nos atrai. Ou então, a vocação é alguma coisa que vamos construindo ao longo do nosso percurso de vida, desde a infância, a adolescência, ao longo de toda a vida. E, de facto, é isto que põe o problema da educabilidade da orientação, ou da orientação vocacional, ou da vocação, se quiser utilizar o termo. E no nosso país há que reconhecer que temos feito muito pouco por isso. Pelo desenvolvimento vocacional, pela orientação vocacional de crianças, adolescentes, jovens, adultos, isto é, da orientação ao longo da vida. Uma vez que hoje, num cenário de incerteza como aquele que vivemos hoje, e agora acudizado por esta crise sistémica, mas que no nosso país tem efeitos muito particulares, estamos perante sempre riscos, encruzilhadas, escolhas que temos que fazer. E de vez em quando, não estou a pôr a orientação vocacional, colocá-la como uma vacina para todos os cidadãos, de maneira nenhuma, mas de vez em quando esse apoio pode ser determinante para a qualidade das escolhas que fazemos. E neste caso da escolha de um curso superior, os pais deveriam ter um papel mais ativo ou alguma palavra a dizer nesta questão? E eles já têm. E sobretudo aqueles que dizem que não querem ter. Que dizem, não quero influenciar, ele ou ela que sabem. E de facto hoje é muita atitude dos pais essa, mas tem sempre, não é? Quando estão a conversar à mesa, ao jantar, a discutir um noticiário da televisão, estão inocentemente e não intencionalmente a passar mensagens que vão influenciando o que é desejável no futuro, o que é mais apetecível, o que é mais viável, o que é mais realista, e até os desejos e as fantasias não ditas dos próprios pais, porque todas as famílias têm projetos para os seus filhos, não é? Isso é evidente. Mas deve ou não alguém tirar um curso para o qual não tem vocação? Ou daquilo que não gosta? Por assim simplesmente. Isso acho que não. Quer dizer, posto assim dessa forma, acho que não. Para o que não tem vocação, eu julgo que há uma, e a investigação também nos mostra isto, que há uma sensatez, que há um realismo da maior parte dos jovens, não? E é por isso que estava a dizer que a orientação vocacional não tem que ser universal.
há uma sensatez e há um realismo nas escolhas que vão fazendo ao longo do seu percurso académico, ao longo da sua transição, das suas transições para o mundo do trabalho e ao longo das suas carreiras profissionais. Mas é possível ou não um aluno adaptar-se a um curso para o qual não tinha vontade de o fazer? Se ele não tiver vontade, de facto é capaz de não se adaptar, não é? A não ser que a gente recupere aquela velha frase do Hegel, que a gente apaixona-se pelas coisas que faz, não é? E pode ser que mesmo contrariado, no início ou num primeiro momento, mesmo contrariado, se ele persistir naquele curso, é capaz de se adaptar, é capaz de construir ali novos interesses, ou de construir uma vocação. Muito bem. Maria de Lourdes Correia Fernandes, qual é a percentagem de empregabilidade da Universidade do Porto? Boa noite, muito obrigada também pelo convite. Nós temos um Observatório do Emprego que já aplica um inquérito aos nossos diplomados há 4 anos e tem havido uma regularidade e uma constância e uma grande solidez nos dados, até porque conseguimos uma taxa de resposta de 50% dos nossos diplomados e a taxa de desemprego que nós aplicamos um inquérito aos diplomados há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás nós temos à volta de 9-10% de desemprego. Aplicamos este ano um inquérito aos nossos diplomados há 5 anos e meio atrás e dá uma taxa de desemprego de cerca de 5%, 5,5%, mas vários deles já tiveram alguma vez um emprego. Claro que isto a nós, e digamos este estudo que nós temos, que é um estudo que está disponível na nossa página, todos os estudos, todos os relatórios pormenorizados estão disponíveis na nossa página, nós entendemos-lo sobretudo como um instrumento para, por um lado, nós vermos o que está a suceder aos nossos diplomados e, por outro, também para irmos pensando a nossa oferta formativa e adaptando às mudanças que nós vivemos. Porque há cursos piores e há cursos melhores. Sim, há cursos que têm uma taxa de empregabilidade de 100%, na medicina e muitos outros, e outros que variam muito. O mais interessante deste observatório é mostrar que cerca de 70% dos diplomados estão em empregos altamente qualificados, porque este estudo também analisa o grau de satisfação, quer com o emprego, quer com a formação que tiveram na universidade. Eu creio que um dos pontos, e disso a propósito da vocação, nós temos visto, por muitos casos que nós conhecemos, embora no caso da Universidade do Porto, a grande parte, a esmagadora maioria dos estudantes entra em primeira opção, alguns em segunda e muito poucos em terceira ou quarta, é que há casos de estudantes que até escolher, porque há alguns que sabem muito bem para o que querem ir, alguns sabem a profissão que querem ter ou que gostariam de ter e escolhem o curso em função dessa profissão que querem ter. Mas há outros que simplesmente querem fazer uma formação superior sem ter a certeza do emprego que vão ter, da profissão que vão ter. E esses muitas vezes adaptam-se facilmente digamos, até a cursos que não tinham em primeira opção. Porque nós também temos uma realidade que é da nossa universidade e das outras universidades, é que temos muitos estudantes que, a meio do seu percurso, mudam de curso em questão. Há uns que seguem e fazem a formação porque querem mesmo aquela formação e há outros que chegam ao segundo, ao primeiro, final do primeiro, segundo ano e dizem não é isto que eu quero, eu vou mudar. E hoje a universidade... Tem dados sobre isso que me está a dizer? Sim, temos as transferências, as mudanças de curso na universidade... têm já uma expressão bastante significativa. De que percentagem? Estamos a falar, depende muito do curso, mas todos os cursos têm este fenómeno, todos os cursos têm, uns mais do que outros, por exemplo, a medicina tem pouco abandono no sentido de abandono do curso de medicina, mas outros têm uma taxa de 10, 15, 17% de estudantes que, por exemplo, ao fim do primeiro ano abandonam aquela formação. Uns porque vão candidatar-se, fazer novamente os exames de 12º ano e candidatar-se de novo ao curso para que querem ir,
temos, e um estudo recente da Universidade do Porto mostra muito bem isso, e outros que pedem uma transferência para um outro curso porque entendem que afinal não é bem aquilo que querem, que entretanto também estando na universidade se apercebem de uma oferta formativa mais vasta, quer dentro da própria faculdade, quer mesmo junto de outras faculdades. E este é um fenómeno importante, que eu acho que é necessário ter em consideração e importante transmitir também aos estudantes do ensino secundário, é que eles têm hoje, pela legislação existente e pela organização universitária ou do ensino superior, têm hoje possibilidades de reconfiguração dos seus percursos e de reorientação dos seus interesses, das suas vocações, das suas expectativas muito maiores do que tinham há uns anos atrás. Almeida Dias, no caso da CESPO, os cursos são pagos, portanto não haverá, digo eu, e pergunto-lhe também, uma escolha por parte das pessoas por impulso. Quem vai para a CESPO já pensou muito bem naquilo que quer seguir. Boa noite. A CESPO, o nosso universo é um universo bastante particular porque o nosso ensino focaliza-se nas profissões da saúde, quer no âmbito universitário, através de um instituto universitário, quer no âmbito politécnico. Portanto, temos todo o leque de profissões e, portanto, temos uma visão um bocadinho diferente. Para já trabalhamos com uma área de elevada procura, que também estamos convencidos que irá por passar a ter um comportamento normal em relação às outras áreas, mas ainda hoje é uma área de grande procura. Aliás, concordo com aquilo que há bocadinho disse, os valores apresentados aqui, nomeadamente para a psicologia, são valores relacionados com uma escola, eventualmente. Já agora, quais são os valores na CESPO? Já que têm também o curso de Psicologia. Temos, no caso da Psicologia, somos, pelos dados do GPARI, temos o curso com a menor taxa de desemprego, com 1,8. A nível nacional. A nível nacional. Exatamente. O curso de Psicologia é que da CESPO Só que a Psicologia o curso de Psicologia é vocacionado para a área da saúde, desde raiz, e portanto depois evolui para o segundo ciclo na área da Psicologia Clínica. E portanto também tem um nicho muito particular, portanto não tem área de educação, é focalizado fundamentalmente na Psicologia Clínica. Portanto varia muito de instituição para instituição, varia de região para região, porque há mercados e há nichos muito particulares, mas de uma forma geral a saúde tem imensa procura. Na nossa instituição temos, como em todas as instituições, temos cursos que são muitíssimo procurados, temos outros que têm menos procura, como é evidente, cada vez mais influenciados pelo fenómeno do emprego. Quando passa para a opinião pública que há profissões que hoje têm mais dificuldade, isso nota-se na procura. E os pais pensam que aí têm um papel importante. Mesmo quando os jovens querem uma determinada área, por aspectos mais vocacionais, os pais chamam a atenção aos filhos em relação à questão do emprego. Nós temos uma realidade muito particular neste momento, relacionada com a crise que está instalada, nomeadamente num setor onde o principal empregador ainda é o setor público, a área da saúde, e portanto temos aqui alguns constrangimentos, mas também temos a noção, com o aparecimento agora de uma série de operadores privados, que vão surgir novas oportunidades também de emprego, mas temos a noção clara que com Bolonha e com toda a reforma da legislação que foi feita na sequência deste processo, os jovens têm hoje um conjunto de ferramentas que permitem adaptar a sua formação ao longo do percurso. E nós notamos muito aquele jovem que quer ir para a área da saúde, normalmente não abandona a área da saúde, mas no fim de um primeiro ano, onde as disciplinas são normalmente transversais a quase todas as formações, pedem mudança de curso quando não se sentem bem e quando começam a conhecer as competências que vão acabar por adquirir para um desempenho profissional. O aluno da saúde é um aluno fidelizado normalmente a esta área. E quando escolhe, também como disse muito bem, até porque vai pagar,
pensa muito bem, as famílias pensam muito bem no investimento que acabam por fazer. Eu queria falar agora um pouco sobre a orientação e perguntava-lhe, Eva, alguma vez teve usufruto de algum programa de orientação escolar ou profissional? Sim, quando andava no secundário havia essa opção e foi iniciada, não foi concluída. Tem que me explicar isso. Penso que a psicóloga estaria sobrecarregada de trabalho e não concluiu... não foi da sua parte? Não foi da minha parte, não concluiu a orientação vocacional. Que de facto é muito importante, porque como estava a dizer o professor, a orientação vocacional permite não só saber aquilo que vamos fazer, mas as competências que nós necessitamos para aquele curso ou para aquela profissão em específico. E muitos dos jovens não têm conhecimento das competências que necessitam para aquele curso. Sim. Quando me fala no secundário, está-me a falar que no 12º ano. Sim. Teve a orientação de uma psicóloga. Sim. Na escola, no liceu. Exatamente. Onde estudou. E que tipo de exercícios faziam? Ou como é que ela vos pôde orientar? Pelo menos aquilo a que teve acesso. Eu penso que foi um teste em pequeno grupo. Reuniu um pequeno grupo e fez uma prova de avaliação que neste momento não me recordo qual era. Mas estamos a falar de testes psicotécnicos? Sim. Teria a ver também com a vossa experiência, com a vossa vivência? Exatamente, e de aptidões também, mas depois pronto, nunca soube os resultados e já estava mais direcionada já para a área da psicologia e mesmo que o resultado penso que viesse contrário àquilo e repensaria as minhas competências, as minhas aptidões, mas provavelmente... Era isso que eu lhe ia perguntar, se o resultado desses testes... não influenciaria tanto assim a minha escolha. Não iria influenciar? Não. Já estava mesmo com aquele objetivo? Muito direcionado. Muito direcionado. Joaquim Coimbra, estes programas de orientação servem para alguma coisa? Eu acredito que sim. A investigação mostra, não é? Estou a brincar, evidente. Evidente que serve. E, a Eva acaba de falar da situação que eu tinha referido na primeira intervenção que fiz, da situação do nosso país, não é? De facto, a maior parte das escolas, por exemplo, do ensino básico e secundário, ou dos agrupamentos, na maior parte existe um psicólogo, mas é evidente, é um psicólogo para trabalhar com uma rede que inclui jardins de infância, escolas de primeiro ciclo, escolas do segundo e terceiro ciclo, às vezes até o secundário, não é? Isto é, populações imensas para os quais está tão sobrecarregado de trabalho que não consegue dar resposta a estas questões da orientação. Portanto, devia haver um rácio, não é? Em certa altura, nos anos 80, chegou a pensar-se num rácio de psicólogo para 400 alunos, justamente considerando estas necessidades de orientação dos mais pequenos, crianças, adolescentes, jovens, até ao ensino superior. Mas isso nunca foi, de facto, cumprido no nosso país, o que é pena. É claro que a avaliação dos efeitos das intervenções de orientação vocacional mostram os seus resultados, até mostram o retorno económico do investimento que se faz. Por exemplo, cá em Portugal não temos ainda desses estudos, mas noutros países onde ele tem sido feito, uma libra que se investe no Reino Unido em serviços, em estruturas, em profissionais, em intervenções de orientação vocacional, tem retorno não apenas pessoal, mas também social. Portanto, quer dizer que é um investimento que vale a pena fazer. Mas, de facto, há alguma distração dos decisores e dos financiadores, dos decisores políticos e dos financiadores dos sistemas de educação e formação no nosso país, porque não tem sido objetivamente não tem sido objeto de investimento e de preocupação dos responsáveis. Há pouco a Maria de Lourdes Fernandes dizia-nos que há aquelas pessoas, aqueles alunos que já sabem até que emprego é que querem ter depois de terminarem o curso. Mas eu pergunto, há também aqueles que escolhem o curso mediante os níveis salariais que podem usufruir, ou não? Bem, nós vivemos numa sociedade cada vez mais materialista, hiperconsumista, numa sociedade de superabundância para uns poucos e de escassez para muitos mais, numa sociedade que se rege por uma regra que é da hipercompetitividade, e é natural que os jovens valorizem essas dimensões materiais da recompensação, das compensações do trabalho e, portanto, escolham cursos. Não é de surpreender que isso aconteça. Mas também, como disse a senhora vice-reitora, há jovens, de facto, que escolhem cursos superiores porque já estão a pensar numa determinada profissão e, bom, é claro que, por muito que isto tenha mudado, é evidente que há profissões que ainda têm uma representação social muito forte
na sociedade, não é? Entre os jovens, entre os adultos, sei lá, a profissão de médico e de engenheiro eletrotécnico. Muitas profissões são deste tipo, outras nem tanto, não é? Aliás, a lista dos cursos que vimos mostra a interdisciplinaridade que existe entre áreas do saber que no passado eram estanques e que hoje que se misturam, nem sempre da forma mais interessante, mas que se misturam, não é? De resto, a referência que a professora Lourdes Fernandes fez às mudanças de curso e transferência, até no próprio interior da universidade, mas às vezes entre universidades, sim, são um sinal dessa mobilidade, não é? O sinal de que este percurso se constrói e se constrói dia a dia. Pode fazer o primeiro ciclo em Direito, o segundo ciclo em Gestão e até pode fazer o terceiro em Psicologia ou noutra coisa qualquer. Todos nós somos humanos e vamos mudando de opinião e de gostos. Justamente. Maria de Lourdes Fernandes, pergunto-lhe que tipo de orientação é que dão aos vossos alunos? Na universidade não há própria, não sei em que sentido está a tomar orientação. Eu creio que não é tanto na orientação vocacional. Não, profissional. A universidade, como sabe, é organizada em faculdades e grande parte das faculdades tem serviços de saídas profissionais e de apoio ao emprego. E temos também a Bolsa de Emprego Online, que várias faculdades têm ativada, em que os estudantes colocam o seu currículo e em que os empregadores procuram diplomados naquela, ou mesmo estudantes naquela área. Essencialmente é isso, é esse apoio pelos serviços de inserção na vida ativa, com diversas designações conforme as faculdades e, sobretudo, o fornecimento da informação o mais completa possível que nós colocamos nas nossas páginas, acessíveis a toda a gente, para que os estudantes também tenham instrumentos de consulta para verem como está a situação em determinado momento, a evolução que ela tem, mas, sobretudo, eu acho que a formação superior não tem, embora nós tenhamos alguns cursos que são claramente profissionalizantes, mas a formação superior não deve ser vista só em função de profissões concretas. A formação superior deve ser vista como uma oportunidade de desenvolvimento das capacidades intelectuais, humanas, de valorização pessoal, que deve permitir revelar e desenvolver capacidades que as pessoas têm. Porque nós verificamos, quer com os nossos estudantes, quer com os nossos diplomados, quer com pessoas que nós conhecemos, que muitas vezes as pessoas têm qualidades e capacidades que, se tiverem as condições para a desenvolver, até vêm a revelar-se. E isso acontece ao longo da vida. Não é só, as pessoas não estão definidas nas suas capacidades de aprender aos 20 anos. Elas vão estando ao longo da sua vida. E hoje se fala tanto na aprendizagem ao longo da vida, na formação ao longo da vida, precisamente para que as pessoas continuem a desenvolver capacidades que têm de aprendizagem e de adaptação para serem capazes de darem resposta a estas mudanças que nós temos numa velocidade que para todos nós é totalmente nova e esta velocidade das mudanças nunca em momento nenhum da história aconteceu a este ritmo. E, portanto, é necessário que haja da parte dos jovens e da parte das famílias a consciência de que é importante haver um desenvolvimento das capacidades individuais para se adaptarem às mudanças, para serem capazes de continuar a estudar, a aprender e, portanto, não achar que uma formação, como era há 20 anos atrás, era uma formação para a vida e, consequentemente, um emprego para a vida. Hoje não é assim, eu não estou a dizer que isto esteja certo, mas também não é necessariamente mau, até porque há pessoas que gostam de mudar, que gostam de novos desafios, que gostam que, ao fim de determinado tempo, numa determinada profissão, gostam de mudar porque querem aprender coisas novas. E o importante é permitir aos jovens, sobretudo aos jovens, que percebam que têm capacidades e que têm qualidades que muitas vezes eles nem sabiam que tinham. E muitas vezes acontece tantos que entram num determinado curso, convencidos que querem ter uma determinada profissão que aquele curso dá, e a meio do percurso dizem, não, afinal não é isto que eu quero outra coisa. E isso é um resultado de um processo de aprendizagem, é um resultado de um amadurecimento individual e da descoberta de capacidades e de qualidades que essa pessoa tem. Almeida Dias, então qual é o grande problema do ensino superior? Há universidades a mais, é isso?
Em princípio não. Os números dizem que ainda estamos muito longe de atingirmos os números europeus do ponto de vista de formação de ensino, a nível do ensino superior da população, de uma forma em geral. O que é certo é que já em 2012 temos cerca de 66 mil jovens licenciados inscritos nos centros de emprego. Eu penso que aqui a questão, há uma reforma que acaba, a Sra. Professora acabou de tocar aqui dos aspectos, são aspectos absolutamente fundamentais. Para já temos dois tipos de cursos disponíveis, os cursos de banda larga, que são tradicionalmente os universitários, os tais que permitem desenvolver competências e ao longo da vida uma especialização. Entretanto, surgiram os cursos de banda estreita, relacionados fundamentalmente com o ensino politécnico, tem uma enorme vantagem, que é o acesso precoce ao mundo do trabalho, mas que tem a desvantagem de formatar muito cedo o jovem e ele ficar relativamente condicionado ao exercício de uma determinada profissão. Mas isso é uma crítica ao ensino politécnico? Não é uma crítica, é uma vantagem se houver emprego, é uma desvantagem se não houver emprego. E agora a questão é o equilíbrio entre estes dois modelos. Eu, pessoalmente, acho que vamos acabar por cair num modelo seguro, e que tem até um pouco a ver com o desenvolvimento biológico. Isto é, inicialmente devemos ter formação de uma banda mais larga, que permita depois, ao longo da vida, uma especialização. Daí temos introduzido o conceito de primeiro, segundo e terceiro ciclos. Em princípio deveríamos ter cursos de curta duração e de banda larga de 3 anos, eventualmente para o início de uma determinada área científica. Depois devíamos entrar nos ciclos tradicionais mestrados com um cariz de especialização e desenvolvimento de determinadas competências e a tal super especialização deveria já acontecer mais perto de um terceiro ciclo, que tradicionalmente chamamos de doutoramento, e começar a fazer uma relação mais próxima entre os graus académicos e aquilo que são as competências profissionais. Não é mais admissível, por exemplo, termos formações académicas conferentes, por exemplo, de um grau de mestre. Dá um exemplo de enfermagem numa determinada área e a especialidade ser feita fora do mestrado. Não tem sentido. Temos que começar a fazer coincidir um pouco aquilo que é a formação dada pelas escolas com a especialização e o acesso às competências profissionais. Ainda há um grande divórcio entre aquilo que é o mundo académico e o mundo profissional e nós na saúde sentimos imenso isso, porque a saúde e as profissões da saúde assentam muito em especializações. E ainda temos este divórcio. Isto é, há uma carreira académica onde se faz uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento, e depois há uma carreira clínica onde se faz um percurso diferente, com formações distintas. Penso que é absolutamente urgente uma reforma, eu falo em especial da área que conheço, da área da saúde, e acima de tudo proteger os jovens de não terem que escolher tão cedo um destino. Isto é, permitir-lhes que eles, durante os primeiros 2, 3 anos, desenvolvam algumas competências, mas que se especializem mais tarde. Mas diga uma coisa, se tivesse que aconselhar alguém, um familiar seu, digamos, por exemplo, a não tirar um curso, era capaz de o aconselhar? Não era capaz, e vou-lhe dizer porque não, porque já vimos aqui, e aliás também na peça que passaram, com o testemunho daqueles jovens, que há aqui um compromisso entre aquilo que é vocação, aquilo que é satisfação pessoal e depois aquilo que é realização profissional. E a realização profissional aí já implica fatores como as contrapartidas financeiras, o reconhecimento social, etc. Eu aconselho sempre as pessoas a não investirem numa formação que não se sentem realizados, que não gostam, que não têm satisfação. Há uns tempos atrás existiam muito menos cursos. Temos a noção que não é assim há tanto tempo. E, portanto, as pessoas Mas há cursos a mais em Portugal? Eu acho que estão muito especializados, portanto, estão muito partidos logo no primeiro ciclo. Não tem sentido existirem tantos cursos tão especializados logo de raiz. Deveríamos ter bastante menos. Cursos mais genéricos? Muito mais. A fase inicial, eu vou-lhe dar um exemplo. Cursos, depois também tem a ver um pouco com o tipo de atividade que se faz, se depende do emprego tutelado pelo Estado ou não. O reconhecimento social, toda a gente sabe que as medicinas
A medicina dentária, as ciências farmacêuticas, etc, etc. São cursos que são procurados não só pela empregabilidade, que é elevadíssima, mas também pelo estatuto. Temos outros cursos que estão muito relacionados com a vocação, o caso da enfermagem. É impressionante que muita gente escolhe a enfermagem, só quer mesmo fazer a enfermagem, até por um espírito de missão. E, portanto, esta diferença que existe entre os vários cursos é muito difícil depois nós podemos dar aqui um conselho a um jovem. Ele tem que se sentir bem a desempenhar aquela função. Eva Pinheiro, faz parte dos 60% dos jovens que procuram emprego há mais de 4 meses. O que é que tem feito para procurar emprego? O primeiro passo é nunca desistir e todos os dias batalhar e lutar para procurar um emprego. Já tentei bolsas de investigação, concursos públicos, candidaturas espontâneas, responder a anúncios, já fiz um bocadinho de todas as áreas, já tentei até fora da minha área, já estive a trabalhar como comercial, já estive a fazer... É importante, acho que, mantermos ativos, acima de tudo, e nunca desistir de tentar regressar à área em que gostamos e que nos sentimos bem. O professor Almeida Dias tocou num ponto muito importante, que é a realização pessoal. Nunca desistir da área que nos dá satisfação, da área que nos realiza. Mas aí é necessário também alargar um bocadinho os horizontes e tentar procurar para além daquilo que estamos formatados, não é? Podia procurar só, no meu caso tenho mestrado em Psicologia da Educação, podia procurar só escolas, mas não, tentei diversificar psicologia de forma abrangente e não apenas especificamente escolas e meios escolares. E apesar disso, como me disse, já teve que ter outros empregos. Exatamente. E fez isso por necessidade? Não só. Eu também gosto um bocadinho de diversificar e experimentar coisas novas e posso gostar ou não, e depois, mas não foi propriamente por necessidade. E mesmo foi pela necessidade de um desempregado passa muito tempo sem fazer nada. E eu não sou uma pessoa propriamente que gosto de estar parada sem fazer nada. Foi, sobretudo, uma necessidade de estar ocupada, de preencher o meu dia e de aprender algo de novo. Já pensou em emigrar? Não, emigrar não. Eu sei que fomos aconselhados pelo nosso Primeiro-Ministro a emigrar, mas eu não penso que... E os números indicam que há muitos jovens a optar pela imigração. Exatamente, mas eu não acredito que isso seja a solução para toda a gente. Não podemos todos emigrar e eu prefiro acreditar que neste país que ainda existe um lugar. E que se todos lutarmos e que se batalharmos e se nunca desistirmos, de certeza que vamos encontrar lugar. A imigração podia resolver o meu problema, mas não vai resolver o problema do desemprego. O desemprego vai continuar a existir. Além de mais, eu vejo muitos colegas que optam por essa via da imigração, mas muitas vezes estão extremamente mal informados e deparam-se com situações às vezes um bocadinho precárias nos países para onde vão. Além de que, quando imigramos, nós perdemos algo que é muito importante, que é a nossa rede social. Além de estarem isolados da sua rede social, muitas vezes não sabem como recorrer a uma embaixada, estão em situações, não têm alojamento, pensam que foram com um excelente salário, mas depois o custo de vida naquele país é tão superior que não podem comparar o salário do país de fora com o nosso salário. E acho que é necessário ponderar todas essas questões quando falamos de imigração. Joaquim Coimbra, uma das críticas que é feita a alguns jovens é que não são persistentes na procura de trabalho. Partilha desta opinião? Não corresponde à minha experiência. De maneira nenhuma. Não corresponde à minha experiência. Há desistentes da procura de emprego, mas esses encontram-se mais entre os desempregados de longa duração, na vida adulta, na meia-idade, e pessoas, claro, que têm qualificações académicas e profissionais muito menos elevadas, ou muito baixas, para o dizer com toda a crueza. E essas pessoas que, de facto, não são competitivas hoje em dia no mercado de emprego, que pede pessoas mais qualificadas, ao fim de 2 anos ou de 3, acabam muitos deles, infelizmente, por desistir de procurar emprego, até deixam de constar nas estatísticas, deixam de fazer parte da população ativa. Entre os jovens não parece. Mas que problemas psicológicos pode trazer, por exemplo, a um jovem que procura insistentemente por um emprego e não consegue? Imaginemos, um jovem que procura emprego há 2 anos e não consegue. Que questões psicológicas é que isto pode provocar num jovem? Aquilo que a Eva está a dizer é muito importante, não é? Ele tem que ser
por um lado sensato, por outro lado criativo, por outro lado flexível, a questão que estávamos a pôr no início, de que há jovens que vão para a universidade a pensar naquela profissão, mas há outros que não vão a pensar em nenhuma profissão em particular. Aquilo que hoje se vai chamando por difusão adaptativa, isto é, estão abertos às oportunidades que forem surgindo, e eu até no seguimento daquilo que a Eva estava a dizer há pouco, aliás, minha colega, psicóloga, no seguimento do que estava a dizer, eu até diria que a psicologia, no caso, porque é o exemplo de que estamos aqui a falar agora concretamente, pode ser uma boa formação de base para fazer muitas coisas na vida que não têm relação direta com o papel tradicional de psicólogo ou com a psicologia propriamente dita. Relações públicas de uma empresa pode ser um psicólogo, mas uma pessoa que trabalha nos mercados financeiros pode ser um psicólogo. Um técnico na administração do Estado que apoia a tomada de decisão política em certas áreas pode ser um psicólogo e, no entanto, não está a desempenhar o papel tradicional de psicólogo. Portanto, é por aí que também que vão, e julgo que quando se tem falado, e muito bem aqui, nesta questão da banda larga, da sólida formação de base, é disso, não é? É de ir procurando as oportunidades também onde elas estão, e é por aí também que se vão construindo não apenas novos interesses, novos gostos, novas atrações, novos projetos de vida também, não é? E é isto que os jovens estão a fazer neste momento, porque apesar de tudo o que se diz, e diz-se geralmente mais o negativo do que o positivo, os nossos jovens, e sobretudo aqueles que estão a fazer o objeto aqui da nossa conversa, os que têm qualificações de nível superior, estão muito mais protegidos do desemprego do que os outros, com qualificações abaixo, de nível intermédio ou ainda abaixo, semi-qualificados e até indiferenciados. E não só estão protegidos do desemprego, estão protegidos também da precariedade, estão protegidos dos baixos rendimentos, da instabilidade das relações laborais. Portanto, vale a pena apostar na educação e na formação dos nossos jovens, é evidente. E nós estamos a ver, claro que a situação... Mais vale um desempregado licenciado do que um desempregado analfabeto, não é? Sem dúvida, mas nem era que eu queria chegar. Nós estamos numa situação de crise económica profunda, é a economia que cria emprego, não é? Não é a educação, formação, não é a universidade que vai criar emprego. Agora, temos que esperar que a economia também crie emprego. Em alguns casos, os próprios jovens podem, eles próprios, serem os criadores do seu próprio emprego, tomar iniciativas. Mas também não podemos embarcar nessa ideia quixotesca de vamos ser todos empreendedores e criar a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio. Que isso também não resulta, evidentemente. Maria de Lourdes Fernandes, já que há pouco falamos da importância das instituições de ensino, mas eu pergunto-lhe, é muito importante também a uma empresa contratar alguém que tenha estudado num estabelecimento de ensino de prestígio? Sim, no sentido em que, em princípio, se é uma instituição de prestígio, faz uma boa formação. Há aqui um ponto que até para retomar uma referência do professor Joaquim Coimbra, que eu acho que é importante também dizer, é que cada vez mais os nossos jovens têm também que pensar a hipótese da criação do seu emprego. Hoje há um conjunto de profissões necessárias e de necessidades económicas que não estão propriamente ainda cobertas pela formação superior. E, portanto, há muitas oportunidades que estão aí a surgir e que os jovens se devem aperceber, e muitos deles podem adaptar a sua formação sobretudo em conjunto com outros, juntando jovens de várias áreas, iniciarem o seu emprego, a sua empresa, porque cada vez menos se deve pensar exclusivamente num emprego por conta de outrem. A criação do próprio emprego, claro que isto também não se pode multiplicar, nós temos consciência disso, mas a verdade é que o aparecimento de coisas novas, nomeadamente de novas profissões, dependem muito também da criatividade, que essencialmente os jovens têm, porque estão menos formatados de acordo com profissões tradicionais, para dar resposta às próprias necessidades de desenvolvimento económico do país. Nós sabemos que há áreas, e há mesmo, muitas vezes, os empregadores dizem: nós precisávamos de uma pessoa com estas características, ou o país precisava ter produtos nesta área, e não tem, porque não há ainda, não há formações específicas para aquela área, mas já há pessoas
pessoas com condições para utilizarem os seus conhecimentos e criativamente criarem novos empregos. E aí a dimensão do que se chama vulgarmente o empreendedorismo começa a adquirir cada vez mais importância. Nós estamos precisamente a valorizar essa dimensão na universidade, quer em termos de formação, incorporar formações na área do empreendedorismo que permitam aos jovens perceber como se cria um negócio, como se faz um plano de negócio, a importância da criatividade, a importância de inovar em muitos aspectos, porque, digamos, uma economia baseada na mão de obra barata, em mão de obra desqualificada, não tem qualquer futuro, nem sequer em Portugal. E, portanto, nós temos que pensar, e se queremos ser competitivos a nível internacional, porque hoje o mercado não é nacional, não é ibérico, não é europeu, é mundial. Nós temos que ter uma preparação e uma capacidade produtiva, inovadora, que seja capaz de competir com o que se está a fazer por esse mundo fora. Almeida Dias, tenho só um minutinho, mas pedia para ser sucinto. Queria mesmo precisar esta ideia se há diferenças ou não entre estabelecimentos de ensino e no caso da CESP, começou no Porto, nasceu no Porto e depois espalhou-se para outras zonas do país. Há ou não diferença entre instituições nos grandes centros e fora dos grandes centros? Bom, há claramente diferença entre as instituições e essa diferença nota-se depois pelo reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Claro está que também em determinadas áreas onde temos a tal formação muito estreita, não há instituição que resista a constrangimentos de mercado laboral. Mas nota-se a diferença, nomeadamente em instituições que se especializam em determinadas áreas, onde tentam aportar todos os seus recursos para desenvolver ensino de excelência e outras oportunidades de desenvolvimento para os alunos. Mas eu gostava, se me permite, queria muito rapidamente chamar aqui a atenção. Tem-se falado muito da questão do Primeiro-Ministro ter dito para os jovens migrarem. Eu sinceramente não fiquei chocado com esse tipo de afirmação, porque não deixa de ser aquilo que acontece atualmente. O mercado, o emprego existe. Nós não estávamos habituados a ter um emprego longe de casa. Hoje, os jovens estão habituados a comprar bilhetes low cost e irem passar um fim de semana rapidamente. Vão a Londres, passam lá 2 dias e voltam. Esta proximidade, quer pelas novas tecnologias, quer pelo próprio mercado global, fazem com que, nomeadamente na área da saúde, o mercado de trabalho seja um mercado europeu. E Portugal tem a obrigação de olhar para os países onde se fala português como uma oportunidade também de emprego. Muito bem. E é com essa ideia que terminamos este programa. Agradeço aos 4 a presença aqui no Porto Canal. Eu regresso para a semana com um novo tema e novos convidados. Até lá, fique bem, fique na nossa companhia.